Queria, desde já, convidar o Silas para vir para cá. E nós nos conhecemos, estava perguntando ali, a gente se conheceu no lançamento da Pedra Fundamental, não foi? Foi. Acho que foi. Acho que foi também. Acho que caiu os cabelos, não estou lembrando. Caiu aquele. Você tinha mais. É. E a gente tem desenvolvido então uma amizade muito bacana, a gente tem se encontrado também em outros círculos da IPB, e tem sido um privilégio ter o Silas como companheiro, como amigo. Temos tido oportunidade de orarmos juntos, de compartilhar da vida ministerial, e tem sido um tempo precioso, e tenho orado para que essa amizade continue. Tenho aprendido com ele, sua forma, a turma fala, é um pastorzão. Pastorzão, deve ser por isso. Não é? Mas é um privilégio estarmos aqui. Obrigado de verdade, obrigado ao seu conselho por permitir você estar conosco. A igreja te recebe com braços abertos, você é conhecido aqui, é amigo de muita gente, tem muita história juntos. Então que Deus te abençoe poderosamente nessa noite, para ser o mensageiro de Deus. Eu queria orar mais uma vez. Vamos orar, irmãos? Senhor, participamos deste culto até aqui, ouvimos a Tua voz com toda certeza. Que o Senhor se faz presente aqui. A palavra não volta vazia, e onde há comunhão, há da Tua bênção, diz o salmista. Por isso, sabemos que o Senhor tem prazer quando a Tua igreja se reúne, e quando Te louvamos, quando nos colocamos diante do Senhor com os corações abertos, nós experimentamos sempre e sempre daquilo que o Senhor traz dos altos céus para as nossas vidas. E nós queremos Te suplicar para que nesse instante o Senhor use o Teu servo Silas como boca do Senhor, e que do trono da graça, dos altos céus, venha a mensagem para os nossos corações, algo que faça sentido para a nossa vida e nos ajude na nossa caminhada. Deus, desde já agradecemos pelo Teu servo, pedimos a bênção do Senhor sobre ele, sobre sua família, seu ministério, sobre a igreja sobre a qual o Senhor o colocou como ministro do Evangelho. Amém. Essa é a nossa oração, Deus. Em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Queridos, é uma alegria estar com vocês nessa noite. Já conheço muitos de vocês, e eu quero agradecer o convite que fora feito pelo nosso irmão, o reverendo Giovanni, e também o seu conselho. Agradecer a Deus, porque vocês talvez estivessem orando por mim no período que eu estive ali internado na Unimed. Alguns irmãos foram me visitar, às vezes não puderam entrar. O nosso irmão o reverendo Giovanni esteve conosco lá. Nosso irmão Joel, presbítero Joel, e se substituiu no primeiro domingo no culto, porque eu estava exatamente saindo da internação, E depois, no final de semana, no primeiro domingo eu não preguei porque eu estava enfermo, estava saindo do hospital. Daí aquele negócio lá, não preparei sermão, nada do hospital, então vai colocar um outro para pregar. Aí depois veio o final de semana próximo, que era exatamente o período onde que estava o aniversário da igreja. Nós tivemos aí a presença do reverendo Giovanni e também do reverendo Jorge Luiz Patrocínio, da Catedral Presbiteriana no Rio de Janeiro. E aí ele me fez o convite para estar aqui. Então, mês de março, só chegou pregando na minha igreja uma vez só. Eles não vão me diminuir o salário, mas vamos lá, Mas é uma alegria estar aqui, uma alegria ver os Gideões Internacionais. Eu estive conversando com o presidente nacional dos Gideões Internacionais, por via internet, por WhatsApp, que é muito meu amigo, que é o Dr. Antônio Cabreira, Mano Filho. O Dr. Antônio Cabreira mandou uma mensagem para eu transmitir para a igreja lá. Eu não vou aqui para uma questão de tomada de tempo, mas ele mandou um abraço aos Gideões aqui que estão fazendo um trabalho e têm se esforçado junto com os Gideões Internacionais do Rio de Janeiro para efetivar um trabalho mais profundo aqui nessa área. E o Dr. Antônio Cabreira vai estar pregando no aniversário do
presbitério de Volta Redonda aqui, eu espero que os irmãos possam vê-lo. É um homem de Deus, um presbítero da Igreja Presbiteriana de São José do Rio Preto. Ele é uma pessoa assim, que tem o dom da palavra mesmo, né? E pregou nos 500 anos, nas comemorações de 500 anos da Reforma, no nosso presbitério, um amigo pessoal. Então, amados, sem muitas delongas, eu vou passar aqui a ler o texto que nós tomamos por base, que está registrado lá no primeiro livro de Samuel, capítulo de número 17. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 58, todo o capítulo. Mandando um abraço também aos nossos irmãos e amigos virtuais que estão nos assistindo pela internet. Deus abençoe profundamente a vida de vocês, que vocês possam ser edificados também nessa noite como a igreja que está aqui reunida. Ajuntaram, capítulo 17, primeiro livro de Samuel. Ajuntaram os filhos teus e as suas tropas para a guerra, e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca, em Éfes-Damim. Porém, Saul e os homens de Israel se ajuntaram e acamparam no vale de Elá, e ali ordenaram uma batalha contra os filisteus. Estavam esses no monte da banda Adalém, e os israelitas no outro monte da banda Daquém, e entre eles o vale. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas juntos, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia as candeleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia um escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saís, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós, servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim, e se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu os vencer e o ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel estas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Davi era filho daquele efrateu de Belém de Judá, cujo nome era Jessé, que tinha 8 filhos. Nos dias de Saul, era já velho e adiantado em anos entre os homens. Apresentaram-se os 3 filhos mais velhos de Jessé a Saul e seguiram a guerra. Chamavam-se Eliabe, o primogênito, o segundo Abinadab e o terceiro Samá. Davi era o mais moço. Só os 3 maiores seguiram Saul. Davi, porém, ia a Saul e voltava para apacentar as ovelhas do seu pai em Belém. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. Disse Jessé a Davi, seu filho: peço-te para os teus irmãos um efa deste trigo tostado, esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento dos teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, a ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Saul e eles e todos os homens de Israel estão no vale de Elá pelejando com os filisteus. Davi, pois, no dia seguinte se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-os e partiu como Jessé lhe ordenara. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha, e a gritos chamavam a peleja. Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira. Davi, deixando que trouxera os cuidados do guarda de bagagem, correu à batalha, e chegando perguntou aos seus irmãos se estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército os filisteus, o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas
que antes falara. E Davi o ouviu. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam diante dele, e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu, pois subiu para afrontar Israel. A quem o matar, o rei acumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha e a casa de seu pai, e isentará de impostos Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar os exércitos de Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi, e disse: por que desceste aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram a Saul, que mandou chamá-lo. Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá pelejar contra os filisteus. Porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a mocidade. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão e um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e o livrei o cordeiro da sua boca, levantando-se contra mim. Agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Esse incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou o exército de Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, e lhe livrará das mãos desse filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te e o Senhor seja contigo. Saul vestiu a Davi da sua armadura, lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais a havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado na mão, escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e as pôs no alforje do pastor que trazia, a saber, no surrão. E lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. O filisteu também se vinha chegando a Davi, e o seu escudeiro ia diante dele. Olhando o filisteu e vendo a Davi, o desprezou, porquanto era moço, ruivo, de boa aparência. Disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e te darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada, e com lança, e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei cabeça, e os cadáveres do arraial dos filisteus darei hoje mesmo às aves dos céus e às bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda esta multidão que o Senhor salva, não com espada, nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas vossas mãos. Sucedeu que, dispondo-se o filisteu a encontrar-se com Davi, esse se apresentou e, deixando as suas fileiras, correu de encontro ao filisteu. Davi meteu a mão numa forja, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou e feriu o filisteu na testa. A pedra encravou-se-lhe na testa e ele caiu com o rosto em terra. Assim prevaleceu Davi contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, pelo que correu Davi, e lançando-se sobre o filisteu,
tomou-lhe a espada e desembainhou-a, e o matou, cortando-lhe a cabeça. Vendo os filisteus que era morto o seu herói, fugiram. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e perseguiram os filisteus até Gate, até as portas de Ecrom. E caíram os filisteus feridos pelo caminho, de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filisteus de Israel de perseguir os filisteus. Então voltaram os filhos de Israel de perseguir os filisteus. Eles despojaram os acampamentos. Tomou Davi a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém. Porém as armas dele pô-las Davi na sua tenda. Quando Saul viu sair Davi a encontrar-se com o filisteu, disse a Abner, o comandante do exército: de quem é filho deste jovem? Abner respondeu Abner: tão certo como tu vives, ó rei, não sei. Disse o rei: pergunta, pois, de quem é o filho deste jovem. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner tomou e o levou à presença de Saul, trazendo ele na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé Belite. Pai, em nome do Senhor Jesus, usa-nos as tuas mãos nessa noite para falar ao teu povo neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Diante dos desafios que nos são impostos, muitas vezes também somos compelidos a desistir, a abandonar o barco, a chutar o balde, a deixar para lá, a esquecer aquilo que nós estamos fazendo, exatamente porque há situações embaraçosas que nos tiram o ânimo, a alegria de seguir em frente. São gigantes que surgem entre nós. Eu aqui não vou dar uma sinopse a respeito do que Davi estava vivenciando, mas particularmente nós vemos ali um homem franzino que foi levar para os seus irmãos uma alimentação que o seu pai lhe pediu, e ao chegar lá, deu de frente com aquele gigante, Golias, aquele que estava lá desafiando o povo de Israel e afrontando o próprio Deus. Surgem também diante de nós, queridos, gigantes de todos os lados que nos terrificam e nos levam também a um pessimismo, que é a tendência natural para ver tudo pelo lado pior. Quando se levanta o gigante, a gente fala assim: agora não dá mais, agora acaba, a esperança secou. E é assim que acontece com a nossa vida. Surge um problema, não vai dar, não vai dar, não vai dar, mas não chega, não vai dar. Por quê? Porque existe esse pessimismo que naturalmente levanta dentro do nosso coração, que é a tendência de ver tudo pelo pior lado, a enxergar as coisas pelo lado desfavorável. O filósofo Arthur Schopenhauer, nascido em 1788, morto em 1860, tornou-se quase sinônimo de pessimismo ao longo da história de filosofia. Segundo ele, o pessimismo é uma doutrina de acordo com a qual o mal se sobressai ao bem, sendo o comportamento individual tomado pelo conformismo, pelo escapismo e pelo imobilismo. Quando as circunstâncias elas nos envolvem, ou nós tentamos escapar dela, virando as costas para a situação, fugindo da situação, ou nós nos imobilizamos diante da situação, porque nós não temos como uma reação diante da grandeza daquilo que está diante de nós, que não nos dá coragem de reagir. Ou então nós nos conformamos com a situação. É assim. Não vou mais enfrentar, não. Se aquela igreja não deu conta de
de dar o recado naquele bairro, quem sou eu que vou lá também dar conta? Não, isso daí, então a gente começa a ser pessimista. Você é um pessimista? Você se isola, você escapa, você se conforma. Como é que estava reagindo o povo de Israel? Como é que estava reagindo os soldados de Saul diante daquele homem que por 40 dias estava afrontando Deus de Israel, o exército de Saul? 40 dias se colocavam em fileira para guerrear, mas não saíam. Não tinham coragem, não havia um entre eles que pudesse enfrentar aquela situação desfavorável. Provavelmente é assim que nós nos encontramos em determinadas circunstâncias. A praga desse pessimismo atravessa os anos e ainda arruma os nossos corações em nossos dias, nos tempos modernos, levando-nos a uma postura de conformismo, ou quando tentamos alguma reação, nós até utilizamos as armas erradas e não acreditamos que vamos ser vitoriosos. O grande problema é o imobilismo diante de circunstâncias que não nos dá uma reação positiva. Nós vamos acabar morrendo. Ó céus, ó vida, né? Aquela hiena sempre falante. Nesse episódio vivido por Davi, antes de ser rei de Israel, nós destacamos alguns elementos que nos ajudarão a não ceder. E hoje eu gostaria de convidar você a não ceder diante de circunstâncias desfavoráveis. Não ceda. Não ceda em hipótese nenhuma. Você precisa aprender algumas coisas que a Bíblia nos fala a esse respeito. Primeiramente, não ceda diante do pessimismo alheio. Porque não é só as circunstâncias que nos levam a sermos pessimistas e não avançar, a não guerrear, a não tentar enfrentar o problema. São as circunstâncias, são as pessoas que estão ao nosso lado. Nós podemos ver aí no versículo 11, se você analisar, aí o versículo diz assim: ouvindo Saul e todos Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Espantaram-se e temeram muito. E se você ver aí o versículo 24, diz assim: todos os israelitas, vendo aquele homem, o que eles faziam? Fugiam diante dele e temiam grandemente. Não era pouco, não era um temor de estar diante de uma batalha simplesmente, mas o temor era muito grande, porque havia um homem de 6 côvados e 1 palmo, maior que a altura desse templo, estava lá pronto a guerrear contra os seus inimigos. E provavelmente todos sabiam que ele vencia os exércitos. Quando eu assisti aquele filme Os 300, eu vi assim umas pessoas totalmente inimagináveis indo lá tentar guerrear contra aqueles 300, né? Quem assistiu o filme sabe disso. E apareciam uns camaradas lá, um camarada com um braço, parecia uma serra. Eu falei assim: nossa, esse cara deve ter sido usado pelo rei para matar muita gente, né? Ou então aqueles camaradas enormes, aqueles elefantes, aquelas coisas estrondosas. Aí eu fico pensando, será que aqueles homens não tiveram medo? Não, eles não tiveram medo, eles ficaram ali e enfrentaram a morte, mas foram destemidos. É assim que nós devemos ser. Por maior que seja o gigante que esteja diante de nós, nós não podemos temer, nós não podemos ceder. Ainda assim, no versículo 23, aliás, no versículo 33, nós ouvimos a voz pessimista de Saul, quando diz assim: porém disse Saul a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Então ele já era muito habilidoso na arte da guerra.
E você é um pastor, você não sabe fazer nada. Como é que você vai enfrentar esse camarada? Mas no exército de Saul não tinha ninguém. Então falou assim, bom, já que você está se dispondo, vou botar essas armas em você, você vai. Beethoven, meus irmãos, considerado um dos grandes compositores de música clássica de todos os tempos, ao lado de Bach e Mozart, conviveu com a música clássica desde a sua infância, pois seu pai era professor de música de tenor na corte de Bonn, Alemanha. Com 22 anos, Beethoven mudou-se para Viena, Áustria, onde construiu sua carreira ao compor sonatas, quartetos, sinfonias, a ópera de Fidelio, uma das grandes criações, e a 9ª Sinfonia, que até os dias de hoje é tocada em várias situações. Em todas suas obras musicais passavam profundo sentimento e incomparável expressão. Beethoven não cedeu à surdez. Vocês sabiam que Beethoven ele fez as maiores composições sendo surdo? Como é que um músico pode surdo, pode compor? Mas ele não cedeu diante da surdez que foi acometida nos últimos anos de sua vida. Mesmo com um problema de saúde, continuou criando lindas obras musicais. Ele faleceu no dia 26 de março de 1827, quando compunha sua 10ª Sinfonia. Na jornada cristã, o inimigo de nossas almas sempre estará usando de expediente tais como situações e pessoas para gerar um pessimismo que nos leve a ceder o nosso compromisso com Cristo e com a sua igreja, e levar a igreja também como o exército de Cristo a poder ficar isolada, ou mesmo assim acomodada diante de circunstâncias que lhe sobrevêm. É preciso tomar cuidado. A igreja não pode ficar pacata diante do mundo que cresce como um gigante diante dos nossos olhos. Não vai dar certo. Há os movimentos aí surgindo. Vai contra a igreja, os políticos contra a igreja, isto contra a igreja, isto contra a igreja. Nós não vamos conseguir. Nós não vamos conseguir. Ontem eu fui participar de um congresso DNA, o primeiro DNA que teve aqui em Volta Redonda, um trabalho com discipulados da Igreja Batista de Belo Horizonte, e veio com os pastores, e um deles, um pastor que ministrou para nós lá, é pastor na Vila Kennedy, lá no Rio de Janeiro. Vocês sabem que a Vila Kennedy agora, ela está na mídia. Qualquer coisa, se falar em Vila Kennedy, todo mundo conhece. Quem assiste televisão sabe que Vila Kennedy é o lugar onde que as tropas do exército estão entrando para desfazer todo aquele aparato criado pelos bandidos. E ele está contando a história dele. Falou assim, pastores, né, senhores, a minha igreja teve barricada até na frente dela. Mas eu orei. E o exército chegou e tirou as barricadas. E a igreja está avançando. E ontem mesmo apareceu no Jornal Nacional uma escola na qual a igreja dele ajudou a pintar a igreja. A igreja foi lá e pintou a escola pública, e o exército estava lá ontem. E nós vemos que eles têm orado, e a igreja, ela tem uma forte influência. Às vezes você pensa assim, pastor, você vai lá ser pastor na Vila Kennedy? Pastor, eu não sei não. Mas às vezes Deus nos chama para determinados lugares. Ele nos coloca em determinados lugares. Ele coloca a sua igreja para agir em determinados lugares que nós não podemos esquecer que estamos ali para transformar, e nós não podemos ceder à voz do inimigo, os gigantes que se levantam contra a igreja e contra os seus servos e contra as famílias e contra os homens de per si. É preciso ter coragem para seguir avante. Nós não podemos nos curvar diante do inimigo
com pessimismo. O inimigo veio, nós sabemos que o inimigo, segundo a palavra de Deus, segundo o ensinamento do Senhor Jesus Cristo, ele veio para matar, roubar e destruir, e as suas tentativas ardilosas, ele com suas tentativas ardilosas, ele consegue levantar gigantes conjunturas, ou seja, circunstâncias que apresentam certas dificuldades embaraçosas, incômodas, críticas, que geram na liderança e entre o povo de Deus uma desesperança do futuro, uma previsão ruim daquilo que sobrevirá, levando-nos a uma exaustão. A igreja pode exaurir-se de suas forças diante dos gigantes que se levantam contra ela, se ela não buscar a direção do Altíssimo, se ela não buscar refúgio no Deus Altíssimo, naquele que pode ser a nossa sombra, o nosso refúgio, o nosso baluarte. O pessimismo pressupõe uma desesperança no futuro, uma previsão ruim daquilo que sobrevirá, ou como encontrando os melhores dicionários da língua portuguesa, uma tendência para encarar as coisas pelo lado negativo. Isso é pessimismo. Esse pessimismo gerado por gigantes colossais podem ocorrer dentro do seu lar, local de trabalho, ambiente escolar, no seio da igreja, etc., sempre com a intenção de destruir cada um de nós, a unidade da família, a comunhão da igreja, entre outras coisas. O pessimismo, meus irmãos, ele cresce tanto que hoje não existe mais na igreja aquelas pessoas que se mostram dispostas a fazer alguma coisa pela igreja. Existe tanto pessimismo dentro da igreja que quando chega lá para escolher as lideranças da igreja para o ano que vem, quem vai ficar no departamento tal, quem vai ser eleito para a pessoa, aí a pessoa começa, você quer? Eu falo assim, não, eu declino meu nome. Você quer? Eu declino meu nome. A outra pessoa já fala assim, eu também declino meu nome. Você nem foi convidada ainda, mas a pessoa está declinando o nome antes de ser mesmo convidada para poder exercer alguma coisa dentro da igreja, por causa do pessimismo. Esse pessimismo tem tomado conta da igreja. E muitos membros estão deixando de envolver-se com o trabalho da igreja. Esses dias eu dei uma sapecada na minha igreja. Sapecada no linguajar de São Paulo, quando você abre a boca e fala feroz com a igreja mesmo. Falei assim, olha, as nossas reuniões de oração estão sendo extasiantes. Os crentes não oram mais, não se juntam mais para orar. Às vezes uma oração corriqueira minha, não, agora vamos fazer uma oração aqui e tal, mas nós não juntamos mais para orar. As nossas reuniões de oração estão vazias. Se tiver um aniversário, vai todo mundo comer bolo, mas se tiver uma reunião de oração, nós estamos lá, e os gigantes estão aí para ser destruídos, e nós não utilizamos a maior arma que Deus nos dá para poder vencê-los, que é a oração. Os problemas estão surgindo na nossa vida. Pastor, ore por mim. Mas irmão, você já orou? Você já foi naquela reunião de oração? Não fui. E tem gente engraçada, quando está passando por problema, vai na reunião de oração. Primeiro aí. A pessoa está querendo passar no vestibular dos jovens, tem muitos jovens da igreja aqui, né? Enfrentar aí vão nas reuniões de oração. Olha, ore por mim aqui, irmãos, porque eu vou fazer uma prova semana que vem, lá na Transpetro, lá na Petrobras, lá no ABIN, não sei o que lá. Ore por mim, ore, e vai nas reuniões. Acabou, passou na prova, se empregou. O que acontece? Sumiu da reunião de oração. Pastor, igreja, ore por mim que eu estou precisando comprar um carro novo. Vai lá, aí Deus dá um carro, até modesto para ele, né? Uma Hilux, uma coisa assim simples, para ele poder se locomover. E aí o que acontece? Ele some das reuniões de oração, não vai nem agradecer. Senhor, eu quero uma namorada. Vai lá, irmãos, né? Vai lá, eu quero uma namorada. Aí Deus dá a namorada para a pessoa. Mas não vai mais na igreja. Por quê? Porque está namorando. Então vou ter que pedir a ele, na hora de oração, tem que pedir para tirar a namorada dele. E assim a gente vai trocando as coisas, a gente vai encontrando e deixando os meus problemas, eles vão se avolumando diante de nós, e nós vamos passando dias, 1 dia, 2 dias, 10 dias, 40 dias, e vamos orando e pedindo ao Senhor, mas estamos pessimistas. Nós não vamos ganhar esta batalha, nós não vamos vencer. Nós vamos orar, mas não vamos vencer.
Amados, nós não podemos ser assim. Nós não podemos ceder, pois o Cristo que está dentro de nós é maior que todos os poderosos e todas as circunstâncias que estão ao nosso redor. É Cristo que nos faz vencedores. Em segundo lugar, não ceda diante das armas do inimigo. Primeiro, não ceder diante do pessimismo, mas também tem as armas do inimigo. Às vezes as armas do inimigo nos assustam. Dá uma olhada aí no versículo 4 a 7. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Já era grande. O homem já era grande. Trazia na cabeça o quê? Um capacete de bronze, e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Eu não sei como aquele camarada se movia. Trazia caneleiras. Você pensa que essas caneleiras de jogador de futebol? Não, é caneleiras mesmo. Olha aqui, caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. Gente, o negócio deve pesar para burro. A haste da lança era com um eixo de tecelão. Não sei como é que é isso, que é eixo. Você sabe? Depois a gente precisa procurar o que é. E a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro. E diante dele ia o seu escudeiro. Isso é uma menina baixinha assim. Eu vou aqui só para, na hora que o negócio pegar, eu saio por trás dele, né? Mas, gente, a gente olha a arma do inimigo. Às vezes eu fico vendo a arma dos políticos, às vezes eu fico vendo as armas da mídia. Hoje nós temos uma mídia contra a igreja. A gente não consegue, pessoal, não consegue contra a Rede Globo, qualquer outra rede de televisão que está por aí, que não vai a favor de maneira nenhuma dos evangélicos. De jeito nenhum. Ela mostra, às vezes, para fazer um pouco de média, né, apresenta umas coisinhas, mas rapidinho apresenta para poder, assim, mas as armas. E às vezes nós falamos, como é que nós vamos enfrentar a poderosa mídia? Como é que nós vamos enfrentar os poderosos políticos? Como é que nós vamos poder enfrentar as poderosas associações que se mancomunam contra a igreja, que se levantam, colocando-se contra Cristo e contra as doutrinas da palavra de Deus, contra a ética e contra a moral? E às vezes a igreja fica temendo. Não vamos conseguir não. Amados, nós não podemos ceder diante das armas do inimigo. Com certeza era assustador, mesmo que o prêmio para vencer Golias fosse as riquezas acumuladas, isenção de impostos para a casa dos seus pais e acúmulo de grandes riquezas e a própria filha do rei, o que lhe daria uma posição de destaque do qual tiraria grande proveito. Ainda assim, nenhum dos mais corajosos soldados do exército de Israel aceitou o desafio de enfrentar aquele duelista que afrontava com insolência o exército. Já havia 40 dias. Não adianta usar as armas que não vêm da direção de Deus. Veja os versículos 38 e 39. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso. Às vezes nós estamos vestindo a armadura errada. Às vezes nós estamos pedindo conselho nos nossos amigos lá de fora, que não tem Cristo no coração, para dar pitaco sobre assuntos do nosso casamento, da nossa vida íntima, de uma série de relações, de vida profissional. A gente não busca Deus, não busca o pastor, não busca os irmãos da igreja para orarem por nós, mas nós buscamos. As armas são erradas. Às vezes o que acontece conosco, meus irmãos, é justamente as armas erradas que nós tomamos nas nossas mãos e nós não conseguimos fazer nada com elas. Ela não nos leva a lugar nenhum. Ela não, pelo contrário, ela se torna um peso para nós. Em vez de buscarmos as armas corretas, nós buscamos as armas erradas. Pois estas não são párias. As armas
erradas não são páreas diante das armas do inimigo. Por mais que dispomos de armaduras que, em nossa ótica, são eficazes para alcançarmos a vitória, Deus tem o instrumento certo para derrotar o inimigo, ou situações que nos aterrorizam a alma e arrefecem o nosso entusiasmo e a fé e a vontade de seguir a jornada, intimidados e amedrontados pelas armas dos nossos inimigos. Na sabedoria divina encontramos armas que parecem tão inofensivas, colocadas por Deus às nossas mãos, que causam um grande impacto sobre os inimigos, conforme causou nesta guerra, quando Davi pegou aquela funda e algumas pedrinhas. Qual foi a arma que Moisés utilizou diante do faraó? Sua vara. E assim, meus irmãos, nós vemos que são coisas simples que Deus coloca nas nossas mãos para vencermos o inimigo da nossa vida, que nos espreita, que nos confunde, que nos conforma, que nos torna apáticos. Nós precisamos usar as armas de Deus. Saiba escolher as armas certas. Nunca ceda ao medo pela potência bélica do inimigo. Mas essa arma aqui, essa aqui é pequena. Olha o tamanho da arma do inimigo lá. Eu não vou conseguir. Sim. É através da palavra de Deus. A maior arma que nós temos na mão. A fé em nossos corações. A vida de intimidade com Deus através da oração. A intrepidez de pregar a palavra onde quer que nós estejamos, com um testemunho invejável. Essas são armas que ninguém pode contra nós. Por último, não ceda, pois Deus é quem garante a sua vitória. Entre exemplos vivos de perseverança e insistência, tais como Platão, Aristóteles, Albert Einstein, Martin Luther King, pois nunca cederam da realização dos seus ideais, eu quero destacar Abraham Lincoln, que não permitiu que as suas aspirações morressem ou sucumbissem ao caos das derrotas ou fossem soterrados nos escombros de seu fracasso. Abraham Lincoln, apesar de não se alinhar a nenhuma denominação, era frequente vê-lo na igreja presbiteriana da Avenida Nova York, em Washington. Eu quero que vocês assistam um breve comentário em vídeo de Abraham Lincoln. Abraham Lincoln. No interior dos Estados Unidos, um garoto pobre recebeu chute de cavalo na cabeça. Foi dado por morto. Passado algum tempo, levantou-se. Não se entregava facilmente. Aos 9 anos, e vivendo em completo estado de pobreza, ele perde a mãe. Filho de pais analfabetos, teve pouca educação. Desde pequeno, resolveu ser um grande homem. Ainda jovem, descobriu que o caminho para a grandeza passa pelo sacrifício. Tentou a eleição para deputado estadual. Foi derrotado. No ano seguinte, abriu uma loja que faliu. Fracasso financeiro. Passou anos pagando as dívidas do sócio. 2 anos depois, elegeu-se deputado estadual. No ano seguinte, a morte da mulher que amava quase destruiu sua expectativa de ser feliz. Sentiu-se depressivo e desmotivado, mas não parou. Candidatou-se e foi derrotado na eleição para presidente da Assembleia Legislativa de seu estado. Em 1843, não conseguiu candidatar-se ao Congresso, mas elegeu-se em 3 anos depois como deputado federal. Não foi um mandato de sucesso. Foi reprovado publicamente quando apresentou uma lei para a abolição da escravatura. 2 vezes inclinou a cabeça sobre os túmulos de seus filhos. As dificuldades aumentaram e os anos seguiram com mais derrotas. Teve rejeitado seu pedido para um cargo federal. Perdeu mais 2 vezes nas eleições para o Senado e para a pré-candidatura à presidência. Com tantas rejeições, todos acreditaram que havia chegado o fim da sua vida pública
e de seus sonhos. Foi então que, em 1860, após uma vida cheia de lutas, aos 51 anos, Abraham Lincoln conquistou o maior cargo público do mundo, a presidência dos Estados Unidos da América. Deixou seu nome marcado na história, um homem que jamais permitiu que seus fracassos o impedissem de lutar pelos seus sonhos. O campo da derrota não está povoado de fracassos, mas de homens que tombaram antes de vencer. Amados, Auguste Curry, psiquiatra e escritor, que admite que já foi um dos maiores ateus que já pisou nessa terra, mas depois de estudar a personalidade de Jesus sob o crivo da ciência, percebeu claramente que Cristo não cabe no imaginário humano, tornando-se um cristão sem fronteiras. E em seu livro, Nunca Desista dos Seus Sonhos, ele resume a história de Abraham Lincoln assim: Abraham Lincoln foi um verdadeiro colecionador de derrotas. Embora nunca tenha desistido do prazer da vitória, seu maior sonho era fazer parte do seio político a fim de mudar a dura realidade do seu país. Ao longo dos anos tentou várias vezes ingressar no mundo político, no entanto fracassou todas as vezes. A decepção de um sonho não realizado pode ser motivo de desânimo e desistência para muitas pessoas. Porém, Abraham Lincoln soube como ninguém dar a volta por cima. Não deixou seus sonhos evaporarem no calor escaldante dos fracassos. Ao contrário, dissipou os seus fracassos e medos com a força dos seus sonhos. Quando seus íntimos menos esperavam, ele deixou de ser um mero espectador na plateia e passou a ser o líder do seu eu no palco da vida. Candidatou-se desta vez concorrendo ao pleito de presidente dos Estados Unidos. Quase ninguém acreditou no seu sucesso. Todavia, ele finalmente surpreendeu a todos ao se tornar o 16º presidente dos Estados Unidos da América do Norte. Fechou os olhos para o espetáculo da vida após ser morto por um tiro disparado por um ex-ator. Mas seus sonhos permaneceram vivos no coração de centenas de milhões de pessoas. Abraham Lincoln não cedeu frente aos gigantes que surgiram em seu caminho. Não cedeu às opiniões de pessoas que tentaram afogar os seus sonhos. Não cedeu diante das circunstâncias que o levaram quase à depressão. Ele tinha uma meta e alcançou. Golias afrontava Israel e ao seu Deus vivo. Afrontou Davi, desprezando e amaldiçoando pelos seus deuses, prometendo dar a carne do servo do Senhor, as aves dos céus e as bestas feras do campo, conforme o versículo 42 a 44. No entanto, Davi não cedeu à infâmia e à humilhação de Golias. Antes, portanto, enfrentou e com ousadia e com galhardia matou tanto o leão e o urso, conforme referidos nos versículos 34 e 36, e sua vitória estava garantida pelo nome do Senhor dos Exércitos. Texto esse que eu gostaria de ler, no versículo 45, quando ele diz assim: Davi, porém, disse ao filisteu: Tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo, eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem tens afrontado. O cristão tem um trunfo, ou seja, toda a possibilidade de ganhar o êxito, que é o mais importante para não ceder diante dos gigantes que surgem diante de nós. A fé em Cristo nos garante a vitória frente às vicissitudes e imprevisibilidade do cotidiano, inerente à vida da sociedade na qual nós estamos inseridos. Ele afirmou que estaria conosco todos os dias da nossa vida e enviaria o seu Espírito Santo para ser o nosso guia, nosso consolador, nosso confortador, e jamais nos separaria, e que nele nós seríamos sempre mais que vencedores. Eu quero encerrar a minha fala nessa noite, depois de tudo isso que nós ouvimos, como nós podemos aplicar isso ao nosso coração? O pessimismo, meus irmãos, é a utilização de armas impróprias, e o ceticismo, a dúvida que a vitória de Deus é certa,
não é próprio daqueles que foram lavados pelo sangue do Cordeiro. Se você é um cristão, você não pode ceder diante dos gigantes. Não ceda diante dos gigantes. Eu não sei qual é o seu gigante, mas lembre-se que você tem um Deus que está dentro de você, e que a palavra de Deus nos afirma: se Deus é por nós, isso significa que se você ainda não se rendeu aos pés de Jesus, você que adentrou esse santuário, que ainda não se rendeu aos pés de Jesus, você ainda não gosta dessa intimidade com Cristo, portanto os gigantes lhe apavoram. Este é o momento de você olhar para a cruz. Esse é o momento de você refletir sobre o maior presente que Deus proporciona a nós, réis mortais, cegados pelo Deus desse século, tendo a nossa capacidade cognitiva, ou seja, o nosso juízo, a nossa percepção, o nosso raciocínio jarretada, amputada pelo pecado, tornando-se inábeis para rendermos a Deus. Eu quero dizer para você que o maior gigante que está dentro de você para você aceitar Jesus é você mesmo, o seu próprio eu, o pecado que existe dentro de você. Portanto, nessa noite Deus está dizendo o seguinte: você tem que vencer o seu eu, você tem que derrubar esse seu eu com uma pedra e com uma funda da minha palavra. Você precisa render-se aos pés do Senhor Jesus, aquele que lá na cruz do Calvário deu a sua vida para poder você ter vida e vida em abundância. Mas a graça de Deus é tão profunda que o Espírito Santo, enviado por Ele, nos convence do pecado mortífero que nos agrilhou ao inferno, da justiça de Deus ao levar sobre si, em Cristo, o meu e o seu pecado naquela cruz maldita, a qual era o meu e o seu lugar. Mas Cristo ocupou por mim e por você, e por todos aqueles que renunciam ao seu próprio eu e se entregaram pela fé ao senhorio. Assim também esse mesmo Espírito Santo nos convence do juízo de Deus sobre todos aqueles que não foram lavados pelo sangue do Cordeiro, Cristo Jesus, conscientizando-os de que estão sentenciados e condenados ao inferno eterno, lugar de horror e sofrimento para todos que rejeitaram a sua dádiva mais preciosa. Somente rendendo-se ao Salvador e Senhor e Salvador Jesus Cristo, através da fé, pela qual não somente cremos, mas confiamos o nosso ser, é que obteremos o presente da salvação eterna. Não há gigantes invencíveis para aqueles que estão em Cristo. E não há gigantes invencíveis para aqueles que querem receber Jesus. O que nós precisamos é enfrentar o nosso próprio eu. Nem a morte, maior algoz, gigante que aterroriza, tem o poder de nos destruir. Pois os que estão em Cristo, eles ressuscitarão para a vida eterna. Com Cristo arraigado em sua vida, não ceda a nenhum gigante. Feche os seus olhos. Nós vamos orar. Eu gostaria que você, nessa noite, você que ainda não teve encontro pessoal com Jesus, e você sabe disso, você que tem vivido à margem do cristianismo, você gosta do cristianismo, você gosta de ouvir a palavra do Senhor, mas existe um gigante que está impedindo você de renunciar ao seu próprio eu para entregar-se ao Senhor e Salvador Jesus. Eu quero pedir para você nessa noite que você olhe para a cruz, olhe o que Jesus fez por você, derrote esse gigante pela fé, vença o seu eu, pegue a funda que Deus coloca nas suas mãos, pegue aquela pedra preciosa e lance na cabeça do gigante e faça-lhe cair por terra. Aquilo que te impede de servir Jesus nessa noite pode ser colocado por terra por uma decisão sua em particular. Mas você que já tomou uma posição por Jesus,
mas tem visto gigantes se levantarem e causarem temor ao seu coração, fazendo você se confundir, fazendo você se isolar, fazendo você buscar uma fuga, uma válvula de escape que não seja a cruz de Cristo, ou então a se conformar consigo mesmo, com a sua velha natureza, vem, se assenta no banco dessa igreja e diz para você: não, eu vou ser esse crente tranquilo que eu sou. Eu não tenho disposição para servir mais ao Senhor, os meus problemas são tantos, as circunstâncias que se levantam diante de mim são várias, eu tenho tido vários enfrentamentos, eu não sei como superá-los. Imagine, se eu não sei como resolver os meus problemas, como é que eu vou servir Jesus? Hoje Jesus está dizendo assim: olha, eu te estou dando a funda e a pedra para você vencer o seu gigante. Eu quero que você tenha vida, mas não apenas tenha vida, você tenha vida em abundância. Existe um gigante que está impedindo de você ser feliz, mesmo tendo Jesus. Você já não tem ânimo, já não tem mais disposição, não tem mais alegria, não tem mais amor pela causa. A igreja já não te satisfaz, as mensagens já não te satisfazem. Você tem vivido uma vida mesclada com o mundo, no meio do pecado. As coisas de Deus já não têm mais valor para você, elas já não te enchem mais os olhos, é porque um gigante tem se levantado dentro da sua vida e dentro do seu coração. Você precisa derrotar esse gigante. Se você tem um problema na sua família, talvez um gigante que se levantou, talvez seja uma mulher que está tentando roubar o seu marido, ou então um homem que esteja querendo roubar a sua esposa, talvez seja a infidelidade que está batendo a porta do seu lar, talvez seja os seus filhos que estão se envolvendo em caminhos tortuosos. Seja bem-vindo, são gigantes que estão se levantando dentro do seu lar, são problemas que estão se levantando, coisas que você jamais imaginava estão presentes na sua família agora. Alguém envolvido por droga, pelo lesbianismo, pelo homossexualismo, pela marginalidade, pessoas que você ama tanto, mas um gigante tem vencido. Você já não tem mais forças, você tem passado dias e dias e você não tem coragem de enfrentar esse gigante. Eu quero dizer para você: não ceda nessa noite. Deus quer trabalhar no seu coração, e se você desejar receber uma oração, eu não sei o que você tem que fazer aqui na frente, eu não conheço o seu coração, eu só quero orar pela sua vida. Se você quer tomar uma decisão por Jesus, venha até aqui à frente. Se você já tomou uma decisão por Jesus, mas tem um gigante atrapalhando a vencer, a ser vitorioso e conquistar os lauréis da vitória que Deus pode colocar nas suas mãos, esse é o momento. Eu gostaria de orar por você, mas tenha coragem, saia, tenha o desejo de vencer, não ceda ao inimigo. Deus quer transformar a sua vida. Enquanto nós ouvimos uma música, eu quero dizer para você, você sentir o desejo, vem aqui à frente. Eu não vou aqui fazer apelos apelativos, eu apenas quero te convidar. Se você sentir que você deve receber essa oração e que essa mensagem tocou o seu coração, esse é o momento. Pelo Senhor, marchando-se o seu exército poderoso é
Sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, descemos a batalha. Toda arma contra nós perecerá. Pelo Senhor, marchando-se o seu exército poderoso, sua glória será vista em toda a terra. Vamos cantar o canto da vitória. Glória a Deus, descemos na batalha. Toda arma contra nós perecerá. O nosso general é Cristo, seguimos os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. O nosso general é Cristo, os seus passos. Nenhum inimigo nos resistirá. Vamos orar. Fique de pé nesse momento. Vamos orar para as pessoas que estão aqui à frente. Você tem um gigante, está difícil. O Senhor te convida nessa noite a não ceder. Não ceda. Porque Ele já te deu a vitória. A vitória já está garantida para todo aquele que está em Cristo Jesus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te louvamos por estas vidas que aqui estão. Tu sabes, Senhor, os seus enfrentamentos, gigantes que se levantam diante delas. E o Senhor sabe, ó Deus, o que elas têm sofrido. Mas nós sabemos que Tu és poderoso para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o Teu poder que opera em nós. Portanto, ó Deus, toma esses gigantes e lança por terra pelo Teu poder. Porque assim como Tu usaste, Senhor, Davi no passado, diante daquele que afrontava o Teu nome, daquele que aviltava o seu exército, esses são Teus filhos, Teus amados. E o nosso inimigo também tem afrontado estas vidas, tem tentado colocá-las por terra, mas hoje elas ouviram esta palavra: não ceda, não vou afrouxar, eu não vou desistir, porque o Senhor morreu por mim na cruz do Calvário, e por Ele eu sou mais que vencedor. Portanto, ó Deus, nesse momento, conceda a vitória pela qual estão almejando neste momento, e que ao sair daqui o Senhor já vai destruindo as barreiras, já vai destruindo os inimigos, já vai, ó Deus, derrubando o gigante ou os gigantes que se levantam, e o Senhor lhes dê a glória e o poder para poderem, ó Deus, continuarem firmes na fé que uma vez foi dada aos santos, e assim poderem dar o testemunho veraz àqueles que os servem da graça de Cristo Jesus operando em suas vidas. É o que nós rogamos, é o que nós clamamos para essa vida, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Podemos assentar, queridos, a palavra agora está com o pastor da igreja. Estamos chegando ao final do nosso culto, ou na verdade, chegamos ao final do nosso culto.
queremos mais uma vez agradecer a você que nos visita, que esteve conosco aqui, você que acompanhou o culto pela internet. Tenham todos uma excelente semana, debaixo da graça e do cuidado do nosso Deus. Quero agradecer mais uma vez também aos nossos irmãos de Gideões Internacionais. Muito obrigado, querido, e também que Deus continue a usar poderosamente cada um de vocês nessa obra, e que Ele continue mandando trabalhadores para a seara do nosso Deus. Você que queira conhecer um pouco mais, queira fazer parte de alguma maneira, ou queira contribuir, queira conhecer um pouco mais, não deixe de passar ali no stand, aquilo que foi separado ali para um tempo de conversa. Passe por lá, se informe um pouco mais, quem sabe seja você também, a partir de hoje, já alguém a participar efetivamente deste ministério. Pastor Silas, meu querido, muito obrigado. Leve o nosso abraço à Quinta Igreja, ao seu conselho. Deus continue a usar você poderosamente no ministério, sustentando e dirigindo a sua vida. Mais uma vez, de verdade, obrigado por aceitar o convite, deixar a igreja lá no domingo para estar aqui conosco. Foi um privilégio. E queria que você orasse por nós mais uma vez, e depois impetrasse também a bênção apostólica. Queridos, vamos ficar de pé mais uma vez para orarmos e recebermos a bênção. Logo após, Pastor Silas e eu estaremos à porta recebendo os cumprimentos da igreja, enquanto o Ministério de Louvor, o Grupo Comunhão, ainda nos conduzirá nesta bela canção. Sair daqui cantando de novo pelo Senhor, marchemos, é bom. Deus abençoe a todos vocês. Ora, aquele que é poderoso para vos apresentar e guardar de tropeços, e apresentar com exultação imaculados diante da sua glória, o único Deus, nosso Salvador, mediante Jesus Cristo, Senhor nosso, glória, majestade, império e soberania antes de todas as eras, e agora e para todos os séculos, e que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor insondável de Deus, nosso eterno Pai, as ternas consolações e a doce comunhão do Espírito Santo de Deus, sejam convosco, amados, e com todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, hoje e para todos sempre. Amém. Amém.